Fala, pai presente! Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre uma história que eu presenciei. Já vou contar aqui a história para você, mas antes eu quero que você fale se esse formato, estou tentando algo diferente aqui. Minha esposa está ali lavando louça, ela disse que não fica legal música de fundo. Eu já gosto, então eu quero a tua opinião. Aquele sonzinho de fundo, sabe? Eu acho legal. Então, deixa seu comentário aí. Mas já entrando aqui no tema de hoje, a pergunta é essa aqui, ó. Filhos, qual a fase mais difícil? Eu não sei se vai dar para você enxergar, mas tem um pequenininho aqui, então considere como um bebê, uma criança, melhor dizendo, um pré-adolescente, um adolescente e um adulto. A gente sabe que tem filhos que ainda ele entra na fase adulta e ainda mora com os pais. Então eu quero que você considere esses quatro níveis da vida de um ser humano, tudo bem? A história é a seguinte: eu e a minha esposa, nós estávamos num aniversário e tem uma amiga em comum que ela tem 3 filhos. E um em cada idade, né? Um de uns 6 anos, outro de 12 ou 13 e outro de 17. E ali a gente conversando me deu um insight e eu perguntei, olha, mãe, qual que é a fase mais difícil de uma criança para você educar, para você acompanhar? E ela, sem titubear, ela falou na hora, é a fase do meu mais velho. Ou seja, o de 17 anos, a fase de adolescente. E uma coisa que me chamou a atenção nesse momento foi o seguinte, numa desses diálogos, ela comentou o seguinte, né? Ela falou, Denner, é muito doloroso, é muito triste saber que a gente cuidou com tanto amor, com tanto carinho, aquela criança, aquele filho, e agora ele com 17 anos é como se ele fosse um estranho dentro de casa. Olha o nível que está o relacionamento desse adolescente com os seus pais. Fernanda, na sua opinião, qual que é a fase mais difícil aqui, ó? Criança, pré-adolescente, adolescente ou adulto? Aqui eu tô agora, criança. Criança? Tá bom. Na sua opinião, por favor, deixe seu comentário. É muito importante para que a gente também tenha uma visão muito mais ampla do que eu tenho até agora. Por quê? Porque depois de ter esse diálogo com essa mãe, eu comecei a perguntar para algumas pessoas. Olha, qual é a fase mais difícil de educar uma criança? E a maioria, a esmagadora maioria falou, é a fase de adolescente. Tem uma pessoa que eu conversei também, assim, diga-se de passagem, eu converso com muita gente, principalmente nesse tema inerente à paternidade. Então eu perguntei para um senhor, que ele deve ter seguramente mais de 70 anos, o filho mais de 30, que mora com ele inclusive, e eu fiz a mesma pergunta para ele. Olha, pai, qual que é a fase mais difícil? Ele também na hora. Olha, é a adolescência. E é muito triste, viu? Você saber que a gente cuida com tanto carinho, depois afronta... Olha só o que ele falou. Depois vem afrontar a gente, como se a gente fosse um nada. Olha só. E aí eu comecei a perguntar para mais algumas pessoas e todas elas falaram que a fase mais difícil é a adolescência. Pois bem, eu vou dar a minha opinião, quero que você dê a sua. A minha opinião é a seguinte, ela vai ao encontro da opinião da Fernanda também. Qual que é a fase mais difícil? É aqui, na adolescência. Desculpa, quando ela é criança. Denner, até quando um indivíduo ele pode ser considerado uma criança? Na minha opinião, isso é muito relativo, é muito de como a gente educa os nossos filhos e como a gente estimula. Se eu fosse dar uma opinião, até 10 anos pode ser considerado uma criança. A gente sabe que tem crianças que amadurecem muito mais rápido, as mulheres de forma geral amadurecem muito mais rápido, mas se eu fosse dar uma estimativa média, eu acredito que 10 anos. Você acha que é mais ou menos que 10 anos, Fernanda? Acho que 10 anos também. 10 anos também. Tá bom. E assim, é muito importante dizer, é por isso que eu gosto da minha esposa. Porque ela tem uma opinião, ela tem uma personalidade muito forte. Então, se a opinião dela for contrária à minha, na hora ela vai falar. Tanto é que ela acabou falando, não, com música não tem nada a ver, né? Ela deu a opinião dela, respeitei, estou fazendo aqui sem música, né? Deu o palpite dela e eu acatei, não tem problema nenhum. Então, assim, a fase mais difícil
para se educar uma criança, qual é? Na minha opinião, quando é criança. Daniel, então me passe aí algumas informações para que eu possa acreditar no que você está falando. Tá bom. Você vai procurar aí no Google, aí, dá um Google aí, até qual idade é formada a personalidade, segundo estudos científicos. Até qual idade é formada a personalidade de uma criança? Segundo estudos científicos, até os 7 anos. Só que eu vou mais além que estudos científicos. Eu vou para a Bíblia. E a Bíblia, ela diz o seguinte, lá no livro de Provérbios, não lembro qual é o capítulo, qual é o versículo, mas é o seguinte, e você deve saber e deve conhecer esse versículo. Ensina o teu filho quando for criança, no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele nunca mais vai esquecer do caminho que foi ensinado quando? Quando criança. Então, tudo que você passa para uma criança, que ela aprender, na fase adulta, ela não esquece mais. Ela pode até se desviar desse caminho que foi ensinado. Porém, ela nunca mais vai esquecer. Então, eu tenho aqui a Bíblia que que corrobora com essa informação, que a fase da criança é quando ela aprende e ela consolida essa educação, essas informações, essa cultura, essa personalidade, enfim. E tem um estudo científico que fala que até os 7 anos a personalidade de uma criança é formada. Então, eu vou contra e respeito, tudo bem, respeito as opiniões que eu peguei dessas pessoas, elas falam que é adolescência, mas reflita comigo. Quando a gente está ensinando aqui na pré-adolescência e na adolescência, é um reflexo do que foi aprendido aqui, ó. Se ela cresce num ambiente hostil, de briga, ela vai se tornar uma criança problemática, vai se tornar uma criança agressiva. Então, o segredo está aqui. E é justamente aqui nessa fase que é quando a gente, estou falando mais, o vídeo é exclusivo para os pais, mas também, nesse momento, não tem problema nenhum de se estender para as mães. Mas é muito, na maioria das vezes, é aqui onde a gente sonega algumas condutas como pai e como mãe. A omissão, às vezes a gente fala assim, mas eu fiz isso. Mas tem coisas que a gente deixa de fazer. Posso dar uma série de exemplos aqui, né? Quero ser bem objetivo, bem sucinto no vídeo de hoje, mas tem coisas que a gente deixa de fazer nessa fase aqui e a criança ela acaba crescendo desconexa com a realidade, com a vida e com os pais. Quer ver um exemplo? No próximo vídeo, ou daqui 2 vídeos, eu vou falar sobre conexão paternal, a conexão que o pai desenvolve com o filho. Quando é que desenvolve essa conexão? Nessa fase aqui, ó. Se o pai não se conectar, e aí eu vou fazer uma menção aqui do professor e cientista Afonso de Vasconcelos, Fernando. Ele fala assim, que o amor da mãe é muito maior do que o do pai. Você concorda com isso? Não. Que o amor da mãe é muito mais forte com o filho do que com o pai. Depende do caso. Mas você já falou pra mim isso uma vez. Mas agora, O amor da mãe, depende. Mas olha é que a maioria dos pais não são presentes. Esse é o ponto. Você já matou a charada. Então, assim, o que é que acontece? O pai, normalmente, ele não desenvolve essa relação de conexão com o filho desde o começo, que é dar banho, que é estar junto. Eu conheci um pai, eu conversei com ele, inclusive, que ele tem uma menina de 9 anos. E ele me disse que ela prefere que ele penteie o cabelo dela do que a mãe. Então, essa é uma forma de criar uma conexão. E sempre, depois que ela entrar ingressar na fase de pré-adolescente e adolescente, ela já tem essa conexão com ele ao ponto de quando ela tiver algum medo, alguma insegurança, ela está conectada com ele. E ela vai chegar para ele, pai, olha, eu estou passando por isso, isso e isso. Infelizmente, a maioria das crianças não tem essa conexão com os pais. Algumas delas têm com a mãe. O que você acha, Fernanda? Eu acho que é isso mesmo. Tem conexão mais com a mãe do que com o pai, pelo fato do pai ser um pouco... E é Quando a interessante... criança não tem conexão nem com a mãe nem com o pai? É porque eles estão distantes, não houve conexão, não tem conexão. Está desconexo da mãe. É porque a mãe ela não se conectou com o filho. Porque assim, ó, isso é importante a gente observar, né? Porque, por exemplo, a maioria... Por que a maioria fala que a adolescência é a fase mais difícil? Porque nesse momento há um rompimento da conexão. Por quê? Porque o pai, Deixa eu tirar esse... Tem gente ligando aqui. Porque o pai e a mãe não acompanham essa evolução da criança. Porque ela passa a ter novas amizades,
ela passa a estudar numa escola na qual ela vai sozinha. Então, às vezes, pelo dia a dia, por exemplo, eu vou dar meu exemplo. Eu fui muito cedo para a rua, né? E com 7 anos, minha mãe me levou uma semana para a escola, que era um pouquinho mais longe. Contei essa história para vocês esses dias. E depois nunca mais teve essa conexão de levar, de perguntar como é que... Eu acabei me virando sozinho. E esse distanciamento é onde você rompe essa conexão. Quando você rompe essa conexão, depois a gente vai... E isso é importante, né? A gente cria de alguma forma a necessidade de Maslow, né? Pirâmide de Maslow, de pertencer a um grupo. E quando a gente não pertence ao grupo da nossa família, em algum momento a gente vai pertencer a algum grupo. Normalmente com os colegas da escola, que sabe tanto quanto a gente, e a gente vai se aconselhar com eles e não com o pai. Por que a criança não se aconselha com o pai? Porque houve esse rompimento. Aí assim, aí cada um vai saber em que momento, espero que saiba, né, onde foi que rompeu essa conexão. No meu caso, por exemplo, foi o fato de eu ficar muito... E na época também era mais possível, né, ficar na rua. Então eu ficava na rua o dia inteiro. E eu não tinha, e eu não tô falando mal, pelo contrário, eu amo meu pai e minha mãe. Mas não tinha aquele lance, sabe? Olha, como é que foi seu dia hoje? Vem cá, vamos fazer lição de casa juntos, né? Enfim, não tinha isso. Né? Não tinha. Meu pai trabalhava demais, minha mãe com 4 filhos, na época 3, né? Então, a gente meio que se virava sozinho. Então, isso, há um rompimento na conexão. Qual é a forma que você se conecta? Falando de conexão, né? Já falei que ia fazer o próximo vídeo, mas eu já vou dar um spoilerzinho aqui. Como que você faz para se conectar com o seu filho, Fernanda? No meu caso, foi a amamentação. A amamentação. Como é que eu me conecto com o Denner, você sabe? No alimento, na hora de comer, na hora de tomar banho, nas brincadeiras, nas contações de história. Né? Contando história, mas principalmente na massagem. Não sei se você vai lembrar, desde pequenininho. Eu também faço massagem, né? Desde pequenininho eu colocava ele de costas, fazia massagem mesmo. E ele chegava até a babar, né? Então hoje ele fala, papai, quero massagem. E eu faço. Ontem eu fiz, inclusive, ele tem 3 anos. Inclusive é um substituto à amamentação Sim, hoje. sim. Mim, É o que né? ajuda a desmamar, que fala? A desmamar. Então, assim, como é que eu criei uma conexão com meu filho que eu vou carregar sempre? A massagem é uma delas, contar a história é uma delas, dar banho é uma delas. Mas se eu fosse dar uma opinião, a principal é a massagem, a hora que você... Porque a conexão, e isso é importante dizer, né? Conexão não é conexão por conexão, é conexão afetiva. Conexão afetiva, esse é o grande diferencial. E você só cria uma conexão afetiva, por que as mães têm essa conexão muito mais arraigada, muito mais forte com o filho? Porque ela que troca, ela que dá banho, ela que amamenta, ela que pega no colo. Você sabe, eu tenho amigo que não sabe nem pegar uma criança no colo. E nunca pegou o próprio filho. Não é que nunca pegou, ele não tem o hábito de pegar. Então não desenvolve uma conexão afetiva. Então se você quer ter um filho saudável aqui, ó, emocionalmente falando, aqui e aqui, investindo aqui o seu tempo. Ó. Eu vou fazer um vídeo falando sobre tempo. Uma das principais formas de se educar uma criança nessa fase aqui, que é a mais difícil, volto a dizer, a mais difícil, é você ter conhecimento do seu tempo. Tem até um jargão, né, que a adolescência em inglês é teenager, né? E a criança de 3 anos, o jargão é conhecido como teenagers, que é o adolescente pequeno. Então, para você ver como tem sentido isso mesmo. Sim. Que aos 3 anos é uma das idades mais difíceis de se lidar. E eu acho que quando a gente pega um estudo científico que fala que até os 7 anos é formada a personalidade, na minha opinião, eu iria até os 10, de proximidade, de conexão afetiva, de acompanhar, enfim, de tocar o teu filho, sabe? Seja pela massagem, seja esse pai que penteia o cabelo da filha. Olha só, não é comum, não é usual. Você vê uma menina que prefere que o pai penteie o cabelo dela do que a mãe. Esse é um pai que ele tá fazendo a diferença, ele tá sendo diferente, né?
Então, e você vê, ela tem 9. E ele começou desde sempre semendo. Eu não tenho dúvidas que essa criança, quando chegar nessa fase aqui, que eu acho que é a partir dos 10, aqui. E aí, olha que interessante, né? Já estão dizendo que a fase de adolescente é até os 27. Eu vou fazer um vídeo também falando sobre isso aqui, ó, a infantilização dos homens. Tá errado. Por isso que eu gosto de estudar antropologia. Porque lá não tem essa fase aqui, ó, não tem esse limbo, esse hiato aqui, ó, de pré e adolescente. É criança, rito de passagem, adulto. Criança, rito de passagem, adulto. Não tem esse limbo aqui. Então, fica muito atento. Não aceita isso pro teu filho. Falando que até 27 anos é adolescente, infantilizando o cara. Não. Para você ter uma ideia, o meu sogro, com quantos anos ele era sapateiro, que ele engraxava sapato? 9. Com 9 anos. Meu pai, com 9 anos, o meu avô morreu, ele cuidava da casa. Cuidava da casa de 2 irmãos. Eu, com 9 para 10 anos, eu fui trabalhar em metalúrgica, contar parafuso. Mas hoje não pode, né? O cara tem que ter 20. Não, mas faz outra coisa. Não, mas é um... O Denner, ele vai trabalhar. Com 10 anos ele vai fazer alguma coisa. A gente vai inventar alguma coisa para ele fazer. Para criar senso de responsabilidade. Trabalho dignifica o homem, entende? Não, que adolescente aqui, ó, com 27, 30 anos, no take. Não é adolescente coisa não, é homem isso aqui, ó, é homem. Aqui, ó, muita atenção nessa fase aqui, ó, isso aqui não existe nas culturas, nas outras culturas e na antiguidade. Estuda antropologia, vê lá, não tem isso aqui, ó. Criança, rito de passagem, adulto. Aqui, se eu fosse, olha que interessante aqui, se eu fosse pelo menos considerar essa fase de pré e adolescente. Aqui é a preparação para ter uma família. Aqui é a hora de se preparar. E hoje a gente fala que é a hora de curtir a vida, né? É o baúba. É o baúba. É a fase de curtir a vida. A hora que chega aqui, não tem estrutura para ter uma família. Não tem. Não tem uma estrutura. Aí chega aí com vício. Com vício. E você quer ver uma outra coisa? Aqui, ó. Pai que não cria conexão com filha. Eu não vou lembrar qual é o percentual, mas ela tem muito mais chance de engravidar na adolescência sem se casar, se não tem conexão com o pai. Tudo isso aí eu vou trazer para vocês, estudos, lá no grupo no Facebook, eu subo às vezes PDF com alguns estudos, então se inscreve lá no Facebook, Pai Presente, aproveito para falar dos outros canais para você se inscrever, no YouTube, lá eu acho interessante de você se inscrever, porque eu divido por títulos. Então, por exemplo, tem lá pré-pai. O que você precisa saber antes de se tornar um pai, de constituir uma família? O que a mulher deve perguntar para o homem para ela não sofrer depois que se casou e aí não dá mais para voltar atrás? Entre aspas, né? Tem gente que acaba se separando. Mas o que você pode fazer antes de ser pai? No YouTube tem essa playlist, pré-pai. Tem dicas... tem os temas mais extensos que eu coloco lá, tem lives que eu já fiz, então no YouTube Pai Presente e no Instagram Pai Presente 10, numeral 10. Fernanda, alguma consideração final aqui? O que você achou desse vídeo de hoje? O formato? Eu acho que ajuda a fixar. Ela fez assim, ó, mais ou menos. E eu tô testando coisa nova, né? A iluminação, por exemplo, eu não sei, eu não consigo... Enfim. Não sei se dá pra ver direito aqui. Deixa eu trazer mais pra pertinho aqui, ó. Pronto, ó. Hashtag Pai Presente, criança, pré-adolescente, adolescente e adulto. Não dá pra aceitar um rapagão de 27 anos ser considerado um adolescente. Não dá não. Enfim, as considerações finais dá o seu feedback, por favor, do que você achou do vídeo nesse formato, de iluminação, se você acha legal uma musiquinha de fundo, eu acho legal, a Fernanda falou que não acha, e é isso. Não se esqueça que não existe, como é que eu falo mesmo? Super-herói. Eu esqueci, como que é? Não existe um Super-herói mais poderoso do que um pai presente, é isso. Não existe um super-herói mais poderoso do que um pai presente. Fui, valeu.